Bem, pessoal, as alergias são um problema crônico, né? E que tem se agravado nos últimos anos. Pra vocês terem ideia, o OMS fala que hoje 4 em cada 10 pessoas têm algum tipo de alergia, né? E a perspectiva é que nos próximos 20 anos, mais ou menos, quase metade da população terá algum tipo de alergia. Então é um problema de saúde muito comum que eu vou explicar para vocês como diagnosticar rápido, como é o tratamento, né? Quem procura, qual especialidade, como deve ser feito. Né? Primeiro aspecto, as alergias eles têm um fator muito forte que é o fator genético. Né? Quando eu falo das alergias, a gente vai incluir as rinites alérgicas, as asmas, né? As intolerâncias alimentares. Né? Então, várias pessoas, elas, em contato com coisas que não são patógenas, não são doenças, elas agem no corpo da pessoa como se fosse uma doença. Vou dar exemplo para você, poeira. Poeira está no dia a dia da gente, a maioria das pessoas, eu, por exemplo, tenho alergia, pode ter poeira que for, não vou espirrar, não vou ter nenhum problema. Mas tem pessoas que ao ter contato com esse agente, com essa poeira, com problemas que a gente sabe, né, os fungos, uma série de coisas que estão no dia a dia da gente, elas desencadeiam um processo alérgico. O que seria o processo alérgico? Seria um processo que seu corpo entende aquilo como se fosse um patógeno, algo que fosse te prejudicar, e desencadeia todo o processo inflamatório. Então você começa a corizar, você começa a espirrar, você tem às vezes mal-estar, você tem uma congestão, você fica com o olho vermelho. Então, isso ocorrendo de forma recorrente prejudica a qualidade de vida da pessoa. Algumas pessoas têm asma, então esses patógenos que estão aí na natureza, né? Que não eram para ser patógenos, mas no corpo da pessoa age como se fosse patógeno, né? Eles entram em contato com o pulmão e desencadeiam a asma, né? Às vezes a temperaturas mais baixas. São vários fatores que podem encadear um processo alérgico. Às vezes tem pessoas que têm intolerância alimentares, da mesma forma, ela come algum alimento e causa um processo inflamatório, às vezes dá diarreia, dá mal-estar, produção de gases. Então vamos entender para vocês entenderem por que isso tem crescido. Tem várias teorias, não vou entrar em detalhe, tem um vídeo só explicando sobre isso, né? Da biodiversidade, né? Teoria relacionada à mudança climática, né? Teoria mostrando que nos ambientes, né, das cidades grandes realmente aumenta a incidência dessas alergias, né? Então tem um fator, componente também ambiental ali muito forte, né? O próprio fator que a gente vê nos últimos anos, o conhecimento da gente aumentou, então a gente diagnostica melhor essas doenças, mas independente dessas teorias, se você tem um filho, tem um parente ou você mesmo, nota que é possível você ter um processo alérgico, procure ajuda. Não é comum, não é normal, não é saudável você estar o tempo todo corizando, o tempo todo espirrando, dormindo mal por causa disso, né? Tendo diarreia porque se alimentou de algum alimento que tinha leite, procure ajuda. Por quê? Nos últimos anos aumentou muito a especialidade, né, relacionada a alergias, a alergologia, né? Muitos pediatras hoje acompanham muito bem isso, gastroenterologistas, né, pneumologistas, né, otorrino. Então procure uma dessas especialidades, a depender onde é sua alergia, ou procura direto o alergologista, que ele vai fazer uma série de testes e ver se você tem alergia ou não. Eu canso de ter pacientes que acham que tem alergia, quando vai ver ele tem outra doença, né? Às vezes ele tem um pólipo nasal, ele tem sinusite de repetição e fica achando que é por causa do processo alérgico, não tem nada a ver, ele tem um desvio de septo e acha que aquilo tem a ver com uma alergia, mas não é, ele não está respirando bem por outros motivos, né? Pessoas que às vezes têm doenças mais sérias, né? Doenças inflamatórias, doença de Crohn e outros, e são sendo tratados como intolerância à lactose, outra coisa, não, ele tem outro tipo de doença, procure ajuda. Esse é o pontapé inicial mais importante. E aí o médico vai pedir uma bateria de exames para testar se você tem ou não algum tipo de alergia. Depois desse processo de teste, ele vai diagnosticar e vai tratar. Vão envolver mudanças comportamentais, né? Vão envolver também medicações para tirar desse processo agudo quando você está inflamado, quando você está com essa alergia desencadeada, né? Tem que tomar, às vezes, medicação para isso. Ou tópico, né? Quando é nariz, né? Ou pacientes, muitas vezes, que têm asma, vão ter dificuldade, que vão precisar usar aquelas bombinhas. Hoje em dia, evoluiu muito a tecnologia. Aqueles efeitos colaterais que eles tinham, não se tem hoje, né? Às vezes o paciente fica traumatizado com dose de corticoide, eu vou inchar isso e aquilo. Hoje mudou bastante. Então, procura ajuda, esse é o mais importante. E aí, o que acontece? O paciente tratado, que tem um processo desse alérgico, vai ter a qualidade de vida normal, isso é o mais importante. São muitas vezes doenças que não tem cura, mas você aprendendo a lidar com elas, você vai ter uma qualidade de vida melhor e vai viver o tempo que você vai ter que viver, mas vai ter que aprender a conviver com isso, tá bom? E saiba que não é só você. 4 cada 10 pessoas hoje tem, em próximos anos vai chegar a metade da população. Então é muita gente com isso, tá bom? Segundo a OMS. Espero que tenha ajudado.